O que há de verdade na história de Fabrício Bustos jogando no Flamengo e que o São Paulino Pablo teria uma proposta da China. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te trago detalhes sobre essa história. Quero te contar sobre um mais novo interessado no futebol europeu, em Daniel Munhoz, aquele lateral direito do Atlético Nacional, que é pretendido por Flamengo e Palmeiras, e para fechar, o novo alvo de Leve esse ano, o candidato à presidência do Vasco, que acaba de fechar com Yaya Touré. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu pedi agora há pouco, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Toda vez que você aciona o sininho, você passa a ser notificado de vídeos novos ou lives. Por falar em live, às 8 da noite desta segunda-feira, Luiz Gonzaga de Melo Beluso, ex-presidente do Palmeiras, é o convidado da live do Nicola. Espero a sua presença e a sua companhia para fazer perguntas ao ex-dirigente Alviverde. Para completar, queria te lembrar que está rolando o bolão do Nicola. Nesse bolão, o vencedor vai ganhar uma camisa do time do coração, camisa oficial, e eu mesmo vou comprar para dar para você. Para você ser campeão desse bolão, basta que você vença por 6 rodadas um campeonato que a gente está disputando. Para ter mais informações, vire membro e acesse a comunidade aqui no canal do Nicola. Estou dando todas as explicações por lá. Bom, quero começar o vídeo falando sobre Daniel Munhoz, lateral direito de 23 anos de idade, colombiano, do Atlético Nacional, e que desde o começo da temporada é disputado por Palmeiras e Flamengo. Não houve acordo com nenhum dos dois clubes, porque o Atlético Nacional tem pedido bem alto. Num primeiro momento pediu 5 milhões de dólares, depois topou fazer negócio por 3 milhões de dólares, mas tanto o Flamengo quanto o Palmeiras consideraram a pedida muito alta por um jogador que já tem 23 anos de idade e começou a fazer sucesso somente na temporada passada, quando foi comprado pelo Atlético Nacional de um time pequeno da Colômbia, o Rio Negro Águilas. É bem verdade que assim que chegou ao Atlético Nacional, ele teve uma performance muito boa. No primeiro ano, ou na metade do ano passado, 21 jogos e 7 gols, mesmo atuando como lateral direito. Nessa temporada tem 8 partidas e mais um gol marcado. Palmeiras e Flamengo dificilmente vão contratá-lo, e a possibilidade mais real hoje é de que o Daniel Munhoz vá jogar no Porto, de Portugal. Ele inclusive foi perguntado nesse fim de semana sobre a possibilidade, como é que ele vê essa alternativa de se mudar para Portugal, e ele deu a seguinte declaração, abre aspas, é algo tentador e todos os jogadores sonham com jogar no velho continente, e por que não em uma equipe tão importante como o Porto? Para as minhas aspirações é um bom trampolim, fecha aspas. É o Daniel Munhoz demonstrando vontade de que esse negócio prospere e cada vez diminui mais a chance de Flamengo e Palmeiras contratarem o lateral direito, que pintou muito bem desde o ano passado. Quero te falar agora sobre o próximo alvo de Leve esse ano para o Vasco da Gama, fazendo a ressalva de que nesse momento ele ainda não ocupa cargo algum dentro do clube. É só um candidato à presidência, eleição que ocorre no fim dessa temporada, e o Levinciano dias atrás anunciou Yaya Touré como novo reforço do Vasco em caso de eleição dele. Se ele for eleito como presidente do Vasco, já há um pré-contrato assinado com o Marfinense. Dei todos os detalhes nesse vídeo que eu estou te mostrando por aqui. Se você não viu, dá uma olhada lá, você vai ter detalhes. Quero te contar sobre o próximo alvo. Depois da contratação do Yaya Touré, o Levinciano está de olho num técnico, que é português. E eu consegui essa informação depois de uma pergunta que me fizeram na live do Nicola desse domingo. Quiseram saber se o Thierry Henry poderia ser o alvo do Leve esse ano. Fui conversar com uma pessoa muito próxima do Levin e ele assegurou que o técnico português Carlos Carvalhal é o cara que mais encanta o Leve esse ano nesse momento. O Carlos Carvalhal, se você não conhece, tem 54 anos de idade, é português e dirige o Rio Ave, time da primeira divisão do futebol português. Seu contrato termina na metade do ano, ou seja, não haveria nem a necessidade de o Leve esse ano pagar uma multa rescisória para a quebra do contrato. Talvez você se lembre que no começo dessa temporada o Red Bull Bragantino foi atrás do Carvalhal, mas acabou não conseguindo chegar a um acordo também por conta dessa história da multa rescisória, esse 1 milhão de euros, que equivale hoje a mais ou menos 6 milhões de reais. O Red Bull Bragantino optou pelo Felipe Conceição para substituir o Antônio Carlos Zago e o Carlos Carvalhal continuou em Portugal. Técnico que já passou, por exemplo, pelo futebol inglês, o Carvalhal chegou a disputar a final da segunda divisão inglesa, aquele jogo da repescagem que é realizado em Wembley e que decide o terceiro e último time que sobe para a primeira divisão do futebol inglês, acabou sendo derrotado. Mas ainda à frente do Sheffield United ele conseguiu uma vitória contra o Arsenal assombrosa. Foi na 4ª rodada da taça da Liga Inglesa e ele conseguiu bater o Arsenal por 3-0, resultado que acabou encantando todo mundo. Tanto que depois de sair do Sheffield, ele vai para o Swansea para disputar a primeira divisão do futebol inglês. Swansea numa campanha horrorosa,
seriamente ameaçado do rebaixamento. O início do Carvalhal à frente do Swansea foi muito bom, mas o time acabou não conseguindo escapar da zona do rebaixamento, ou melhor, do rebaixamento, e por isso ele deixou o futebol inglês. Está atualmente no Rio Ave, já passou por Portugal, já passou por Turquia, vários clubes, cara bastante experiente e que é avaliado pelo Levinciano como o técnico ideal para comandar um Vasco poderoso, pelo menos de acordo com o Levinciano. O Vasco vai contratar muitos jogadores importantes e vai ter um baita time para 2021, e isso é claro, sempre fazendo a ressalva de que ele precisa ser eleito primeiro. Muitos são paulinos têm me perguntado por aqui no canal do YouTube sobre a possibilidade de Pablo virar reforço de um time chinês nos próximos dias. Haveria uma proposta de 27 milhões de reais, algo na casa dos 4 milhões e meio de euros, que já estaria nas mãos dos dirigentes são paulinos para que eles decidissem se vendem ou não Pablo para esse time chinês cuja identidade não foi revelada. Conversei com pessoas próximas ao Pablo e também com pessoas do São Paulo para saber o que há de verdade nessa história, e posso assegurar que não há absolutamente nada, nem sequer uma sondagem. Primeiro que o São Paulo, se aparecer alguma coisa na casa dos 4 milhões e meio de euros, não vai vender o Pablo. Isso porque gastou 6 milhões de euros para tirá-lo do Atlético Paranaense em dezembro de 2018. É bem verdade que na oportunidade aqueles 6 milhões de euros equivaliam a 26 milhões e 600 mil. E os 4 milhões e meio de euros hoje equivalem a mais do que os 26 milhões e 600, 27 milhões de reais. O São Paulo até pensa, até gostaria de vender o Pablo, porque ainda não conseguiu vingar com a camisa do tricolor, mas certamente vai pedir pelo menos os 6 milhões de euros que investiu para tirá-lo do Atlético. O Pablo tem 27 anos de idade, seu contrato só termina em dezembro de 2022 e na atual temporada ele tem 11 partidas e 3 gols marcados. No ano passado, seu primeiro ano com a camisa do tricolor, disputou 30 jogos e fez 7 gols. Só para arrematar sobre o São Paulo, vale a lembrança de que o tricolor precisa urgentemente vender 1 ou 2 jogadores nos próximos dias ou semanas. Tudo por causa das enormes dificuldades financeiras que o tricolor tem desde a temporada passada, quando fechou com um déficit de 156 milhões de reais. A coisa só piorou a partir da chegada do coronavírus, das paralisações dos campeonatos e uma série de receitas que deixaram de existir. O São Paulo gostaria de vender um jogador de forma bastante forte, um jogador com uma venda muito alta, se fosse possível emplacar 2 vendas, melhor ainda, para colocar o caixa em ordem. Agora esclarecer outra dúvida bastante grande de torcedores do Flamengo. Nos últimos dias, ou melhor, nas últimas horas, circulou nas redes sociais uma informação que teria vindo da Argentina, dando conta de que Fabrício Bustos, lateral direito de 24 anos, que pertence ao Independente, estaria muito perto de virar jogador do Flamengo. Essa notícia se espalhou muito rápido nas redes sociais e já tinha rubro-negro comemorando a chegada do Fabrício Bustos. Entrei em contato com o Marcos Braz, que é o homem forte do departamento de futebol do Flamengo, é ele quem cuida de todas as negociações, e ele foi categórico. Minha pergunta foi: como é que tá a negociação? Tá quente? E o Marcos Braz respondeu de forma rápida e direta: chance zero, fecha aspas. Então, vou apostar, vou confiar nas palavras do Marcos Braz, que não é muito de despistar a imprensa não. Quando ele não pode falar alguma coisa, ele prefere não responder. Vou confiar no Marcos Braz para dizer que Fabrício Bustos não será jogador do Flamengo. Jogador avaliado em 5 milhões de euros de acordo com o Transfer Market, ou mais ou menos 30 milhões de reais. E o Flamengo, diante de toda a dificuldade que está passando pela falta de receita, não poderia desembolsar 30 milhões de reais para ter um reserva. Sim, a lateral direita já tem um titular, é o Rafinha. O Flamengo busca uma alternativa para substituir o Rafinha quando não tiver o lateral direito veterano. É bem verdade que o Independente também está sofrendo demais com as consequências do coronavírus. E toparia eventualmente fazer um valor abaixo desses 5 milhões de euros. O Independente precisa de 1 ou 2 vendas e já colocou o Fabrício Bustos e o zagueiro Alan Franco como alternativas mais viáveis para fazer dinheiro. Mas, de qualquer maneira, não reduziria muito, além dos 3 milhões de euros. E o Flamengo vai priorizar nesse momento o pagamento de salários dos funcionários e dos atletas, para evitar novas demissões. Então, nesse momento, o Flamengo não pensa em reforços. O grande objetivo da diretoria nesse momento é anunciar o mais rápido possível a renovação de contrato de Jorge Jesus, para no momento seguinte reiniciar as atividades e também as competições. A partir daí o Flamengo poderia, por exemplo, voltar a ter receita com cotas de televisão e participação nos campeonatos, poderia anunciar o contrato de patrocínio com a Amazon. Esse acordo só aguarda a volta das atividades para que o Flamengo possa ter um novo patrocinador master que vai mudar o patamar financeiro rubro-negro. Ele vai saltar de 15 milhões de reais por temporada que ele ganha do Banco BS2 para algo na casa dos 35 milhões de reais com a Amazon.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para dividir com vocês na manhã dessa segunda-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Tem live nessa segunda-feira a partir das 8 da noite com Luiz Gonzaga de Melo Beluso, ex-presidente do Palmeiras. Para finalizar, recado importante. Você que quiser participar do bolão do canal do Nicola é bem fácil. É só virar membro, pode ser qualquer uma das 5 categorias que a gente criou e começar a dar seus palpites. O vencedor do bolão vai ter direito a escolher a camisa do time do coração. Vou fazer questão de entregar para você. A gente se vê de noite. Um abraço. Tchau, tchau.